Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o Descomplicando a Estética, o seu podcast semanal de muita informação para alavancar o seu negócio. Hoje estamos no episódio número 25 e o assunto que trazemos aqui eu posso considerar que é o pontapé inicial dos tratamentos faciais. Aquele que, na grande maioria dos casos, ele é indispensável de ser feito antes de iniciarmos um peeling ou um microagulhamento, por exemplo. Então, o assunto que nós vamos abordar hoje é a limpeza de pele e suas variações ou associações. Novamente, quem está comigo é o Gabriel, que vai trazer os números desse procedimento para você organizar o seu, ou então verificar se não está perdendo, né? Ainda mais se você está cobrando abaixo de R$ 100, como eu vejo muitas pessoas por aí, limpeza de pele R$ 50, né, gente? Vamos nos valorizar. Olá, Gabriel. Olá, Cris. Oi, pessoal. Bem-vindos de novo a mais um programa para todos os descomplicados e descomplicadas. Eu acho até que muitas vezes é o pontapé inicial para quem está começando no mundo da estética até, né? Tu até me corrige se eu estiver errado, mas é um tratamento que não tem restrições de profissionais que podem realizar e não precisa comprar equipamentos também. E outra coisa que ajuda bastante nesse sentido é que, em comparação com outros tratamentos, a limpeza tem uma realização menos complexa, a gente poderia dizer. Então acho que a gente está entrando em um assunto bem abrangente dentro desse nosso mundo. Sim, dá para fazer a limpeza de pele sem aparelhos, porque a gente tem excelentes cosméticos para promover emoliência, né? Mas um vapor de ozônio, até eu estava pesquisando ontem, ele ajuda bastante e ele custa em média R$ 900. Existem de aparelhos de 600, existe de 1.000 e pouquinho, né? Então vamos botar uma média de R$ 900. Ou existem aquelas máscaras, né, que é onde que a pessoa promove um calorzinho junto com o emoliente ali, ele vai ajudar bastante a facilitar a extração. Mas eu vou pedir para que o pessoal dê uma revisada sobre as camadas da pele, sobre os fototipos cutâneos, porque os mesmos, eles são importantes, né, mesmo sendo um procedimento aparentemente simples, a limpeza de pele, ter esses conceitos em mente, eles são bem importantes, assim, eu acabo não me prolongando muito aqui nesse nosso episódio. Nós sabemos que existem diferentes tipos de pele e que todos os tipos eles podem e devem se beneficiar da limpeza de pele, já que ela não é somente extração, porque muitas pessoas pensam, eu não preciso fazer limpeza de pele porque eu não tenho cravo. Mas às vezes tu tem uma outra condição estética onde que tu vai acabar se beneficiando também de uma limpeza de pele profunda. Quais são os tipos de pele? A pele normal, popularmente a gente chama de normal, ou de forma técnica, a pele eudérmica, é aquela com textura aveludada, os poros pequenos, não tem aqueles ósseos abertos, né, e com uma hidratação e oleosidade bem equilibrada. Esse tipo de pele até eu confesso que não precisa de uma limpeza, ou vai fazer uma vez por ano. A pele oleosa, ou então a lipídica, é aquela que tem uma aparência mais grossa, uma pele mais espessa, que fica com aquele brilho, né? Pele luminosa, mas não de saúde, sim de excesso de óleo. Ela tem uma maior atividade das glândulas sebáceas e também das sudoríparas. Os ósseos, eles são dilatados, eles são bem visíveis em função desse excesso de óleo e são mais propensas, então, a acne, a ter comedões. A pele seca, que é a lipídica, ela é uma pele mais fina, ela é mais sensível, ela perde bastante água, ela apresenta um aspecto mais opaco e ela pode apresentar, então, descamação e vermelhidão. Muitas vezes as pessoas, elas têm uma dermatose instalada, né, e ela está mais propensa ao envelhecimento precoce. Se a gente observar pessoas de pele oleosa, vão apresentar menos rugas do que as pessoas de pele seca. E a pele mista, a gente pode considerar como tipo mais comum, que as pessoas onde que tem as laterais, as maçãs do rosto com uma pele mais seca, uma pele mais normal, e a zona T, que compreende então a testa, o nariz e o queixo, ela vai apresentar um pouquinho mais de oleosidade. Eu até já gostaria de aproveitar e deixar como dica aqui para o pessoal, na consulta, já aproveitar e deixar agendado junto o tempo de uma limpeza de pele. Ok, tu tem uma avaliação facial, já deixa um tempo para limpeza de pele, né? Porque através dela, tu vai poder avaliar muito bem as condições da pele da sua paciente e a partir daí vai conseguir elaborar o melhor tratamento facial que for necessário. Olha que ideia interessante para usar no fechamento. Quando possível o cliente estiver interessado em tratamentos faciais, por exemplo, a gente poderia estar fazendo isso que tu comentou, Cris, e a gente vai abordar técnicas de fechamento em um programa futuro. Mas eu já vou pensar em alguns exemplos dentro disso que tu estava comentando. E agora vamos entrar naquela famosa bateria de perguntas, né? Que o pessoal sempre gosta de saber bastante detalhes sobre cada tipo de tratamento.
E obviamente eu vou fazer as perguntas, porque o conhecimento técnico tá do teu lado. Então, já que tu deixou um pouco o gancho, vamos recapitular um pouco para o pessoal o que é necessário para uma boa avaliação? Vamos lá, que nós já falamos sobre avaliação em outros episódios também, né? Então, uma avaliação facial bem feita, ela vai acabar dando todas as diretrizes para a gente fazer uma limpeza de pele com excelência, porque a limpeza não é só fazer emoliência e extração, né? A gente vai conseguir escolher os ativos corretos na hora de realizar o procedimento. Então, para fazer uma avaliação, é importante a gente seguir alguns passos. Primeiro, preencher uma ficha de cadastro, uma ficha de anamnese, para te ter os dados dessa pessoa, para te poder colocar ela no funil, para te fazer um novo contato, tá? Tocar a pele da cliente, se ela veio com maquiagem, né, tu vai acabar removendo a maquiagem, toca, vê se é uma pele mais fina, se é uma pele mais espessa, vê qual é a condição, se ela é oleosa, não. Fazer todas as perguntas possíveis sobre a saúde da pele do cliente, o que ela já usou de produtos em casa, o que ela ainda está fazendo uso, se ela usa algum medicamento contínuo. Eu acabo observando, então, se essa pele está íntegra, se ela está muito sensível, né? Se a pessoa faz uso de ácidos, ela vai acabar vindo mais sensível. Pergunta se o cliente ele tem algum tipo de alergia seja a alimento, medicamento, cosmético, a metal. Procurar identificar, né, os tipos de lesão, porque às vezes a pessoa vem, olha só, eu tenho essa pintinha, mas é uma pintinha que a gente não deve mexer, a gente deve estar encaminhando para um dermatologista, né? Então a gente já serve como um orientador da saúde da pele do nosso paciente, né? Porque muitas das vezes podem estar com uma pré-lesão maligna, uma lesão pré-maligna e não se dá conta. Então a gente pode ajudar até a salvar uma vida, tá? Anotar as particularidades, as observações daquele paciente e sempre tirar foto, porque mesmo após a limpeza de pele, nós já percebemos muita diferença. Dá até, pensando no que tu comentou e no que a gente já falou também em outros programas, em deixar um pop sobre a avaliação, para caso não seja você que esteja fazendo, ou outra pessoa, enfim, tenha toda essa base de conhecimento e de coisas que precisa fazer prévio ao tratamento, né? E seguindo nossas perguntas aqui, o que seria limpeza de pele profissional, Cris? Vamos lá, então, né? Existe a higienização, que é o que a pessoa faz em casa também, né? Sabonete, tônico, esfoliante. E a limpeza, de pele, a profissional, ela é um pouquinho mais elaborada. Ela vai ser, então, como a gente comentou, a porta de entrada para a primeira experiência que o cliente vai ter. E através dela a gente vai poder conquistar ou até espantar o cliente se ela for muito dolorida. Já vi muitos casos de pessoa que fez a limpeza de pele uma vez na vida e nunca mais quis fazer, né, em função do sofrimento da dor na extração. Mas para nós, profissionais, ela é a queridinha, né, porque nada melhor do que uma pele bem limpa para poder dar andamento a outros tratamentos que a gente pode estar fazendo. A limpeza de pele, ela é feita em cabine com um profissional, ela tem a ação de eliminar todos os excessos das sujidades, remover os comedões, as células mortas, extrair os milhons, que são aqueles cravinhos brancos, que se tu precisa furar ele com uma agulhinha fininha. É um procedimento que ajuda a recuperar o viço natural, a aparência de saúde da nossa pele. Vai deixar também a pele mais permeável para inserir ativos de tratamento, né? E a gente pode fazer diversas associações de tratamentos para tratar disfunções como acne, como rejuvenescimento e também o clareamento da pele e os peelings. Certo. A próxima pergunta vai até um pouco para mim, porque eu, na verdade, nunca fiz uma. E vai também direcionada ao pessoal que talvez seja curioso pela área e não trabalhe nela, que é por que fazer uma limpeza de pele. Então, pode deixar que na tua próxima vinda vamos providenciar uma limpeza de pele. Mas por que fazer? A sujeira do dia a dia, né, a poluição que a gente está constantemente exposto, a oleosidade, acabam entupindo a nossa pele, né? E com essa pele obstruída, os cosméticos que a gente usa em casa, eles perdem o seu poder de permeação e também parte do seu poder de ação, né? Porque se o cosmético não consegue permear na pele, ele não vai conseguir agir de forma correta, né? E mesmo os tratamentos estéticos que a gente faz em cabine, eles já não vão ter o mesmo efeito, a maquiagem não fica uniforme, vai ficando aquela maquiagem craquelada, de aparência feia, parecendo um reboco realmente na face da pessoa, né? Então, mesmo que a pessoa faça todos os passos de higienização em casa,
ela não vai conseguir eliminar os excessos de sujidade, também os comedões que ficam acumulados. A pessoa ficar se apertando em casa é a pior coisa que tem, porque ela acaba machucando a sua pele, né? E todo esse excesso de sujeira que vai acumulando na nossa pele, ela acaba ajudando no processo de envelhecimento precoce e o desequilíbrio da oleosidade da pele também. Pois é, então juntando com o que tu falou lá no começo, de fazer uma limpeza de pele já, deixar agendada na hora da avaliação, se a gente fizer uma limpeza de pele prévio a algum tipo de tratamento facial, o mais provável é que a gente tenha resultados melhores do que se a gente não fizesse, né? Então também fica essa dica que tu comentou que talvez pode, pode potencializar os resultados que as pessoas estão tendo em outros tratamentos. Mas, embora a limpeza de pele seja um procedimento, digamos, básico, eu acredito que não sejam todas as pessoas e em todos os momentos que podem ser aptas a recebê-lo, né? Sim, tá certo. Porque pessoas que estejam usando ácido, por exemplo, né? Os ácidos, eles têm um poder esfoliativo, e essas pessoas, elas devem estar passando por uma avaliação bem minuciosa, para a gente ver se a pele está apta ou não para receber a limpeza de pele, tá? Porque realmente ela é um procedimento simples, mas que ela pode ter as suas complicações, né? Pele em uso de ácido, elas são mais propensas a ter alergia, a ter rebote de melasma ou mesmo de acne, a ficar mais vermelha, inclusive ter fissuras, né? Então, por isso que é bem importante a gente fazer a prova do toque, né? Encostar, ver como é que tá realmente essa pele e observar bem de perto, com uma lupa, ou então com a lâmpada de Wood, né? Que é o Dermavil que nós já comentamos também em outros episódios. Em peles que façam uso de ácido, que então estejam aptas para estar recebendo a limpeza de pele, a gente deve evitar de fazer a esfoliação da limpeza de pele e também evitar o emoliente com a trieta, porque a trietanolamina, né, que ela é um ativo de emoliência, porque essa pele já vai estar mais fina, então se tu usar esses ativos, tu pode irritar muito. E para finalizar, a gente deve estar focando em ativos que sejam calmantes, em ativos hidratantes. Aqui um ponto bem importante, pessoas que fazem uso do Roacutan. Roacutan ou a isotretinoína, ela é um medicamento para tratamento de acne mais severa, né, grau 3, grau 4. E essas pessoas, elas só devem fazer limpeza de pele se o médico autorizar. Muitas vezes o médico ele acaba liberando a limpeza de pele para esse tipo de paciente, mas aí ele vai chegar para ti e a pele está extremamente sensível, vai estar parecendo um papelzinho, porque realmente o Roacutan ele faz um afinamento muito intenso da pele, né? E tu vê que fica sem condições de fazer a limpeza, tá? Então, mesmo se o médico autorizar, se tu, profissional, achar que não é adequado fazer a limpeza naquela pele, porque ela está muito fina, não faça, porque tu vai se complicar. Outro caso são pacientes oncológicos, né, em tratamento, que estejam fazendo quimio, radioterapia, só podem estar fazendo a limpeza de pele se a pele estiver íntegra, né, e a gente deve focar bastante na hidratação, na recuperação desse tipo de pele. Outros tipos de pacientes, que são aqueles com lúpus ou com doença autoimune, pacientes epiléticos, gestantes, a gente pode fazer, sim, a limpeza de pele, desde que não use alta frequência, né? No caso do lúpus, a pele não deve estar com nenhuma lesão. E nas gestantes, né, a gente sempre fala com o médico, com o obstetra, para ver se ele autoriza ou não, mas além de não usar alta frequência, a gente também não deve evitar alguns ativos, né, como a ureia, ácidos e a própria trieta, né. Alguns médicos, eles proíbem qualquer tipo de cosmético na gestante, então sempre falem com o obstetra se ele autoriza ou não fazer o procedimento. Esse Roacutan tá ficando famoso aqui. Em cada episódio ele tá aparecendo entre os assuntos por aí. E qual seria a frequência ideal para o paciente fazer uma limpeza de pele? Pois é, né? Às vezes as pessoas falam, tu tem que fazer a cada 30 dias, mas nem todo mundo precisa fazer limpeza de pele a cada 30 dias. Se tu for ver pessoas com muita acne, muito comedão, eles precisam fazer a cada 15 dias. E uma pessoa de pele mais normal, como nós comentamos no início desse episódio, pode fazer a cada 6 meses ou uma vez por ano. Vai depender muito do tipo de pele, do estilo de vida, se é uma pessoa fumante ou não, se expõe muito ao sol, e dos cuidados que a pessoa tem em casa também, né? Se ela usa produtos para manutenção dos seus resultados. Quando a pele ela tiver com muitos comedões, muito cravinho,
E quando a oleosidade já não ficar mais controlada, que tu vê que passou o protetor e logo já está brilhoso, né? Mesmo com os cuidados básicos que tu tem em casa, é sinal que tu precisa estar fazendo uma nova limpeza de pele. Normalmente pode ser, ó, mesmo se a pele é mais oleosa, bota que cada 2 meses, 3 meses é legal estar fazendo uma limpeza. Então, vocês podem já aproveitar e deixar agendado, né? Tu vê que esse tipo de paciente deixa agendado uma revisão, sei lá, em torno de 30 dias, mas já engatilha uma nova limpeza para daqui 2 meses. Assim, tu já vai trabalhando a tua agenda. Uma Claro. pele que está mais. Vai. Oi, pode falar. Não, não, pode seguir, achei que tu tinha terminado. Não, não, só mais um pouquinho aqui. Porque a gente tem o caso das peles desidratadas, né? Que antes de tu fazer uma limpeza de pele, às vezes é necessário tu estar fazendo 1 ou 2 sessões de hidratação antes de fazer a limpeza, para conseguir amolecer melhor os comedões e a queratina da pele. Então, assim, tu consegue fazer uma extração com uma maior perfeição. Agora sim. Claro, inclusive o que tu comentou, tu já vai dando um fluxo interessante pro negócio e não deixa a pessoa desaparecer no horizonte. E eu tava lendo esse documento que tu me mandou essa semana, Cris, e eu acabei vendo sobre o efeito rebote na limpeza de pele, onde as pessoas relataram ter piorado o quadro de acne, por exemplo. É possível isso e tem como evitar? Sim, alguns tipos de pele, principalmente uma pele mais oleosa, a pele com acne, podem aparecer alguns pontos inflamados de acne após a limpeza. Por que que isso acontece, né? Porque a gente está manipulando a pele, as glândulas sebáceas elas ficam muito mais ativas, então pode haver um novo entupimento ali de um ósseo. No entanto, é possível a gente minimizar essa inflamação tomando cuidado de remover bem todo o comedão, porque às vezes tu remove, mas tu vê que não saiu tudo, né? Então, o ideal é não deixar nenhum resquício na pele, porque muitas vezes a pele inflama, porque sobra um pouco do sebo ali dentro do ósseo. E além disso, é bem importante sempre finalizar com alguma loção antisséptica, como é o caso da melaleuca, né? Usar ativos que sejam anti-inflamatórios e finalizar cauterizando ali com alta frequência, se a pele permitir, né? Ou então com uma máscara suavizante, uma máscara calmante, onde elas têm algum salicílico, algum produto que ajude também. Tu tem comentado durante o programa sobre a pele acneica, sobre gestantes, enfim. Então, existem casos onde o cuidado na limpeza de pele deve ser maior? Sim, temos esses casos, tá? As gestantes, como não pode ser usada a trieta para fazer emoliência, a gente pode estar utilizando uma mistura de uma máscara calmante, por exemplo, e um creme de massagem facial que seja livre de óleo, que não tenha ureia, não tenha nenhum ácido. E também para facilitar, a gente pode colocar uma camada de algodão embebido em água em cima do creme, que também ajuda a manter a pele mais úmida para facilitar a extração. E como a gente não pode utilizar alta frequência nesse tipo de paciente, a gente pode colocar uma gotinha do óleo de melaleuca na máscara cicatrizante, né, que ele é bem antisséptico. E nesses tratamentos também a gente pode utilizar 2 tipos de máscara, né, nas pacientes gestantes. Então, primeiro tu aplica uma cicatrizante, como a gente comentou com a melaleuca, e depois uma máscara calmante, ou pode ser o contrário, de acordo com o que você achar mais conveniente, né, conforme a tua avaliação profissional. Em pele que tenha muita acne, ela é mais sensível à dor, porque os pontos inflamados, eles são muito doloridos. Então, a gente não deve estar drenando, não deve estar extraindo pontos muito grandes, muito profundos, porque eles vão acabar sendo muito doloridos, eles vão gerar muito sangramento, e é o que leva a um maior risco de ter uma inflamação pós o procedimento, e ainda pode gerar cicatrizes. Aí depois, tá ok, tu resolveu a acne, mas aí tu vai ter que tratar a cicatriz de acne porque tu provocou ela, né? Então, é uma sacanagem com o teu paciente. E como a gente já comentou em outro episódio também, em cabine a gente consegue atender até acne grau 3 com segurança, tá? Mas a prudência nessa pele é fundamental por vários fatores. Então, é muito importante tu ter sabedoria na hora de atender esse tipo de paciente, porque às vezes dá para a gente estar ali removendo uma pústula ou outra, mas se o paciente for muito sensível à dor, ele pode ficar com medo e não voltar, e o teu tratamento não surtir efeito. Então, é bem importante tu sempre dialogar o tempo todo e perguntar se está doendo, e observar a expressão corporal, porque às vezes o paciente pode te dizer, não tá doendo, mas tu vê que ele está ali retraindo todos os pés, né? Os 2 pés, no caso.
E a gente tem também aqueles casos de pele muito queratinizadas, pele muito grossas, onde que os comedões não vão sair de jeito nenhum, mesmo tu utilizando um emoliente maravilhoso, e até foi isso que aconteceu aqui comigo essa semana. Eu fiz a avaliação nela, e me parecia ok, beleza, vai sair tranquilo. Mas na hora de fazer a extração, não tinha jeito de sair, eu tive que usar a cureta, eu não gosto muito de usar a cureta por causa que ela é mais dolorida. Mas enfim, fui conversando, fui explicando para ela, eu marquei uma revisão, né, para daqui 2 semanas, até para a gente ver como é que ficou, qual foi o resultado dessa pele, né? Porque o que acontece, a gente forçar demais a saída pode fazer com que a pele fique machucada ao redor ali do comedão sem que ele saia. Então, a gente deve pensar no preparo da pele antes da limpeza. Eu até falhei nesse ponto, mas agora, na revisão, eu consigo estar recuperando. Naqueles casos daquela pele muito espessa, muito grossa, que tu vê que a pele é bem queratinizada, a gente pode fazer um peeling de diamante, né? Faz a higienização com sabonete, depois faz um peeling de diamante para dar uma afinada ali nessa pele. Né? Se for aquela pessoa também que não faz limpeza há muito tempo, a gente pode utilizar um sabonete de ácido glicólico, deixar 5 minutinhos e depois seguir com a limpeza de pele. O que a gente deve cuidar é para não fazer uma esfoliação dupla, né? Tá? Por exemplo, utilizando o peeling de diamante, utilizando o sabonete com ácido glicólico também, porque se torna mais arriscado, principalmente se a pessoa for um fatotipo mais alto, né? Acima do 4, onde que tem aquela pele mais escura. A gente deve realmente tocar na pele para ver se ela é espessa ou não. Porque aquelas pessoas de pele mais fina, a gente não deve fazer isso de jeito nenhum, porque senão a gente vai acabar provocando uma lesão nessa pele. Se o comedão tá aí, ele for seco e a pele for sensível, antes da emoliência, a gente pode colocar uma pipetinha com um sérum de ácido hialurônico, por exemplo, né? Misturar um pouquinho de creme de massagem facial, hidratante, que seja livre de óleo, e com o emoliente fazer uma massagem na face, que isso vai ajudar a fazer a extração. Então, nesse tipo de pele, a gente não deve estar utilizando a treta pura, porque senão ele vai acabar dificultando ainda mais a tua extração. A dica é colocar vários algodões embebidos na loção com treta em cima do creme, depois que tu fez a massagem facial, e ali colocar no vapor. Então, o que a gente deve fazer? Vou deixar mais uma dica, tá? Começar a extração sempre da parte que mais incomoda a cliente, porque se a pele ela se tornar resistente no meio da extração, aqueles que mais incomodavam, tu já vai ter removido. Isso vai deixar a paciente mais feliz também. E caso a pele seja de difícil extração mesmo, com todos esses cuidados, a gente deve intercalar a limpeza de pele com algumas sessões de hidratação em clínica, que é diferente da hidratação em casa, né? E deixar até um hidratante para ela usar em casa. Então, aqui pode ser usada aquela dica que a gente deu de tu dar uma amostrinha com algum hidratante, alguma máscara que tu tenha na clínica para a paciente utilizar em casa também e melhorar o teu resultado. No caso de pacientes em tratamento de câncer, é muito importante a gente ter um cuidado extra, né? Porque elas estão submetidas a tratamento e a pele vai ficar muito sensibilizada e menor tração que tu vai fazer, a pele vai rasgar. Então, a gente não deve utilizar um peeling de diamante, não deve estar utilizando ácidos, fazer uma esfoliação bem suavezinha, se tu vê que a pele permita, não utilizar alta frequência nem a trieta nesse tipo de pele e abusar de ativos e produtos hidratantes, calmantes e nutritivos. Então, nesse tipo de pele, de paciente oncológico, a gente deve remover apenas os pontos que estão mais fáceis, aqueles que realmente estão incomodando, porque se tu demorar muito na extração, pode acabar machucando a pele. Então, dica de ativos, tá? Ácido hialurônico, colágeno, pantenol, aloe vera, alfa-bisabolol, a niacinamida, resveratrol, aquaporinas, eles são ótimos para hidratar, para acalmar, para nutrir e para fortalecer esse tipo de pele. Bom, acho que o pessoal, quem tá escutando a gente nesse momento vai estar de acordo comigo, e como sempre é uma aula, toda vez que a gente fala de um assunto mais técnico sobre estética por aqui. E vamos deixar um pop para o pessoal, Cris, quais seriam os passos básicos de uma limpeza de pele? Tá, vamos lá, né? Um procedimento bem basiquinho para a pessoa começar a se organizar, né? Um passo a passo de uma limpeza simples. É uma que não vai ter muitos recursos, então a gente deve o quê? Começar com a higienização para remover as sujidades, a gente pode usar um sabonete, uma loção de limpeza, de acordo com o tipo de pele. Antes disso, se é uma cliente que veio maquiada, utilize um demaquilante, tá? Porque se tu fizer somente a higienização sem demaquilar antes, não vai ter uma boa limpeza.
Depois disso, a gente vai para a esfoliação, que é para a gente conseguir promover o refinamento da pele, remover o excesso de queratina e ter o intuito de deixar ela já mais permeável. Após isso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de aplicar o tônico para ajudar a equilibrar o pH da pele. E dependendo do tipo de tônico que tu tem, dos ativos, ele pode ter uma ação já antisséptica, né, conforme o produto que tu vai escolher. Feito esses 3 passos, ou 4, se precisou do demaquilante, vamos para a emoliência, que ela tem o objetivo de amolecer os comedões, facilitando que ele saia, né? Tu vai ver que tu aperta ali aquele comedão, aquele cravo, popularmente chamado, ele já, estoura na tua cara, mais ou menos. Feita a emoliência, vamos para a extração. Ela pode ser manual, ou então a gente pode estar utilizando uma cureta ou uma caneta extratora para remover, então, os comedões, uma agulhinha para remover os milhos, e nos casos que der para te mexer nas pústulas, só um apertãozinho, elas já vão estar saindo. Depois da extração, a gente vem novamente com a tonificação, tá? De preferência com loção que seja antisséptica para já ajudar a evitar a inflamação. Eu confesso que eu não faço aquela tonificação depois da esfoliação. Eu faço só essa depois da extração, tá? Feito isso, quem tiver pode estar utilizando a alta frequência para ajudar na cicatrização, para matar as bactérias, para ajudar a cauterizar as lesões. Mas quem não tiver, né, vai para a máscara calmante, que ela ajuda a reduzir o rubor e acalmar a pele. E já entrando na questão de valores e tudo mais, a alta frequência, acho que ela custa uns 350, 400 reais, mais ou menos. E vale a pena ter, porque tu pode estar utilizando para outros tratamentos também. Então, agora eu vou aproveitar e vou puxar a tua parte, né, Gabriel? Quanto que a gente deve estar cobrando numa limpeza de pele? É claro que nós temos vários fatores envolvidos nos custos, mas a gente tem como dar uma base para quem está nos ouvindo? Vamos lá, então. É uma pergunta complicada, porque, como eu comentei em outros episódios, vai depender de vários fatores, né? Da tua estrutura de custo, do teu local, da tua cidade, do valor que você entrega para o teu cliente, até do teu posicionamento de marketing frente a esse cliente. Então eu não poderia chegar aqui e falar, cobre 100 reais, por exemplo, porque isso poderia funcionar talvez para uma pessoa que atende sozinha e não paga aluguel, enfim, mas talvez para alguém que pague aluguel e tem até algum profissional com comissões, enfim, pode terminar no prejuízo. Mas se a gente for entrar em alguns detalhes para uma limpeza de pele básica, sem associações, enfim, até vou pegar um pouco dos dados que são os teus para servir como base, mas entre luva, touca, cosméticos, enfim, só em custos variáveis vão gerar em torno de 40 reais, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo até do fornecedor que a pessoa tiver. Depois disso, ainda tem que considerar a porcentagem dos teus gastos, ou os custos fixos, que é, enfim, as contas e todas as coisas que tu tem que fazer para poder manter o teu local aberto e poder realizar esse procedimento. E no final, entender quanto por cento de lucro você quer ganhar com o teu serviço. Então, obviamente, eu não vou ficar em cima do muro e pegando de novo a tua estrutura de custo como exemplo, eu acredito que pelo menos 150 a 200 reais pode ser um preço justo, aceitável e interessante para o serviço, podendo ser mais também, dependendo de associações que tu possa fazer, dependendo da cidade que tu tá, dependendo do valor que tu entrega para o teu cliente. E como tu falou lá no começo, a gente tem visto pessoas cobrando menos de 100 reais, 80 reais, até tu comentou 50, eu nem tinha pensado nesse valor tão baixo. E não sei, pode ser, se a pessoa tem uma estrutura de custos realmente extremamente enxuta, trabalha sozinha e tudo mais, pode ser que funcione e ela esteja ganhando pouquíssimo com cada realização do serviço. Mas o que eu peço pro pessoal aqui é que revise seus custos, preço e a margem de lucro para entender que rumo o teu negócio está tomando. Porque um problema bem comum é considerar só os custos variáveis da realização do serviço, sem pensar nos outros gastos do teu negócio na hora de colocar o preço de venda. Então a gente tem visto, da mesma forma que a gente tem visto os preços baixos, a gente tem visto que as pessoas com esses mesmos preços baixos têm abandonado os seus negócios e não é algo que a gente quer que aconteça, Cris. Não, realmente, é que às vezes quando tu pesquisa ali, no próprio Instagram, tu vê algumas promoções absurdas, principalmente agora em época de Black Friday, né? Mas vamos a alguns adicionais que a gente pode estar fazendo na limpeza de pele, tá?
Um que é bem comum, algumas pessoas acabam até tendo medo, tá? Mas a gente pode estar fazendo é o peeling químico ou o peeling físico. Então, respeitando sempre a anatomia, a espessura da pele, o intuito de fazer um peeling junto é promover uma renovação mais precisa, onde que a pele, além de receber a extração, ela também sinta os benefícios de um peeling, que vai estar melhorando a textura, a uniformidade, vai ajudar na renovação celular, vai aumentar a permeabilidade da pele e ajuda na produção de colágeno. Em alguns casos também a gente ajuda a amenizar aquelas manchinhas de sol, as manchinhas de acne. O que a gente deve ter cuidado são peles muito sensíveis ou com os fototipos mais altos, mas como até eu comentei antes, um peeling de diamante é um peeling físico que tu pode estar fazendo no momento da esfoliação, né? Outra sugestão também é a permeação de ativos, onde que ele pode ser feito com o uso de sérums, com alguns ativos específicos, com o ionizador. Não é tão comum as pessoas terem um ionizador, que é de um gabinete facial, né? Mas quem tiver pode se beneficiar. Ou então mesmo com o tamborilamento dos dedos, que tu ajuda a estar fazendo isso. A gente pode estar utilizando o quê? Algumas doses de vitamina C, hialurônico, resveratrol, colágeno, demaio, aquilo que tu vê que a pele da tua paciente precisa. E também a gente pode utilizar alguns ativos clareadores, que não sejam ácidos, né? Como a uva ursi, o cônjuge, que é um despigmentante, ferola, enfim, existem vários ativos. Algo que é muito interessante, principalmente em peles acneicas e peles que sejam congestionadas, é a drenagem linfática facial, né? Então, ou pessoas que tenham retenção de líquido, que tenham aquelas bolsas na região dos olhos, aquelas que precisam melhorar no aspecto geral da pele. A drenagem linfática facial, ela vai ajudar a melhorar a circulação sanguínea, linfática, vai ajudar a remover as toxinas, melhorando também a regeneração do tecido, além de ajudar no processo de cicatrização de algumas lesões de acne. Mais uma dica são máscaras clareadoras, hidratantes, nutritivas. Isso tu pode estar fazendo para finalizar a tua limpeza, né? O foco depende do foco do tratamento ali, tu pode escolher máscaras mais ricas em ativos, ou até utilizar duas máscaras, né? Tu faz a máscara calmante e depois tu usa uma clareadora, né? Pós a extração, a máscara calmante é um básico que a gente deve estar utilizando, normalmente ela tem camomila, amamelis para ajudar a acalmar aquela pele que foi bem manipulada, e tu utilizando uma clareadora logo em seguida, tu vai acabar tendo um resultado maior e melhor da tua limpeza. E outra associação bem interessante é a fototerapia, né? O uso do LED. Ela é uma grande aliada na limpeza de pele, porque, por exemplo, uma pele bem acneica, tu pode estar utilizando o LED azul, que ajuda no tratamento. Uma pele mais envelhecida, tu pode estar utilizando o LED vermelho, que ele ajuda no estímulo de colágeno, dos fibroblastos, tá? Então, as limpezas de pele fotônica, que a gente chama, elas podem ter ação de clareamento, rejuvenescimento, pode ser antiacne, de acordo com a luz escolhida e a necessidade da pele do teu paciente. Então, cada equipamento no mercado, ele tem as suas cores, né? Cada empresa oferece também o treinamento para estar aplicando com maestria, porque não é tu comprar qualquer tipo de LED, né? Tu tem que ter um comprimento de onda adequado, porque senão não vai passar de pisca-pisca natalino dentro da tua clínica. São algumas associações. É verdade. Então, essas são algumas associações que a gente pode estar fazendo na limpeza de pele, onde que tu acaba tendo um plus e um próprio diferencial, né, da tua concorrência. Olha só, tu trabalha uma limpeza de pele completamente diferente. Então, tu mostrar para o teu cliente esses benefícios são valores agregados que podem fazer com que tu cobre até 250 de não digo uma limpeza de pele, mas sim do início de um tratamento facial. Em época de Natal, talvez até o pisca-pisca pode servir para algo, mas fora disso não tem muito sentido. Eu gosto muito da limpeza, não só porque ela é extremamente abrangente no nosso mundo, muita gente que está escutando a gente vai e deve aplicar esse tratamento, mas principalmente por essas associações que tu pode fazer com ela, que com alguns ajustes tu consegue entregar um serviço quase como novo para o cliente, e entregando resultados também diferentes e melhorados, e acaba tendo uma rentabilidade muito maior do que uma limpeza comum ou básica, por assim dizer, né? Então eu gosto bastante desse tratamento
Até porque o pessoal é o que o pessoal mais conhece normalmente dentro das clínicas, ou acaba chegando, é a porta de entrada das clínicas, às vezes, e o pessoal chega, eu venho fazer uma limpeza de pele e depois acaba conhecendo outros tratamentos ali dentro. Então eu gosto bastante, acho que é interessante potencializar ele e explorar ao máximo todo esse âmbito de associações que tu pode fazer. Obviamente quem tem aparelhos, quem não tem aparelhos vai ter uma realidade diferente, mas quando possa explorar ao máximo é bem interessante. Alguma coisa para adicionar, Não, Cris? com certeza. É bem isso que a gente falava no início, né? Porque é difícil quem não precisa de uma limpeza de pele, nem que seja uma vez por ano, né? Então, se aquela pessoa realmente ela não necessita da limpeza, ela pode necessitar de algum outro tipo de tratamento que tu vai estar conseguindo condicionar para ela após esse primeiro contato. Mas hoje acho que vamos ficando por aqui, né, Gabriel? Hoje vamos ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E na próxima semana vamos estar de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Cris. Até a próxima.